Olá, para vocês que chegaram agora em meu canal, eu sou Jo Parente, psicóloga, filha temporã, neta, mas sobretudo uma super apreciadora do público 50+. E é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês para conversar aqui comigo. E hoje o tema vai ser Em Busca de Sentido. Vamos lá? Bom, eu ganhei um livro chamado Em Busca de Sentido, do neuropsiquiatra Viktor Frankl. Ele é de Viena, Áustria. No entanto, de acordo com o título do livro, não despertou tanto interesse em mim inicial, porque eu hesito um pouco em ler algumas coisas que caem na ideia de autoajuda. Eu não acredito muito que autoajuda no sentido de frases prontas, ideias prontas, podem se adequar às diferentes particularidades de cada indivíduo. No entanto, partindo da pessoa que estava me oferecendo esse livro, eu já comecei a explorar um pouco mais. É uma leitura breve, eu recomendo bastante. É uma Em Busca de Sentido, um psicólogo em campo de concentração. Apesar de ter psicólogo, ele era, antes de tudo, um neuropsiquiatra. E Viktor Frankl, ele foi um detento de um campo de concentração, de 3. Um deles era o pior, que era Auschwitz. Antes do campo de concentração, ele já formado em medicina, ele participou de um acompanhamento em um pavilhão de mulheres que tinham tentado suicídio em Viena. Então ele já tinha feito 3, 4 anos de acompanhamento entre 1933 e 1936. E aí, logo depois, culminou a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, e ele, como um judeu ortodoxo, de família ortodoxa, foi perseguido, foi detido e ficou imerso nessa realidade de holocausto. Ele foi separado da esposa, dos pais, irmão, e vivenciou os horrores de uma realidade subhumana, que desconsidera completamente qualquer aspecto humano e de direito humano, que era o holocausto. Viktor Frankl, ele viu uma realidade tão dura, tão inimaginável, que não cabe nenhuma compreensão racional, de nenhum tipo. Ele já foi para a guerra com a formação dele, não só em medicina, mas com todas as afinidades dele em torno da psicoterapia, de psicanálise também. Então ele já foi com um olhar observador e imerso na realidade de detentos de campos de concentração, principalmente de 3 campos de realidade muito pesada. Ele tinha essa observação diária, apesar de retirar dele qualquer nível de subsistência, de alimento, de respiração, de todos os aspectos para um ser humano viver, com um mínimo, condição mínima de vivência. Mas ainda assim, ele conseguiu observar alguns aspectos psicológicos da realidade de detento de holocausto. Então, uma questão que ele se perguntava era: por que aquelas pessoas como ele, tendo ainda alguns momentos que poderiam cometer suicídio, porque algumas não se suicidavam? Ele começou a partir de uma compreensão de que existe algo que é interno ao ser humano, que é uma busca de um sentido, que é algo que parte do próprio ser humano. Ou seja, apesar de existir uma realidade, um contexto que muitas vezes você não tem como alterar, como mudar essa realidade ou esse contexto em que você está, como por exemplo a época da pandemia, do Covid, existiram vários momentos ao longo da história que não foi só da pandemia. Na nossa era, a gente pode pensar que foi um momento muito difícil, de lidar. Mas se você vê vários momentos da história da humanidade, nós passamos por vários momentos, contextos difíceis, que foram desafiadores. Apesar de ter sempre esses momentos que nós não sabemos se um dia vai acabar, como é que vai ser, se vai acabar, se vai conseguir se adaptar às novas variáveis, ainda assim nós temos internamente a liberdade de escolher de se manter vivo. Então, essa é uma escolha que você pode fazer, e isso implica um mínimo de liberdade humana. Apesar das variáveis, você ainda assim tem a escolha de continuar vivo, se mantendo vivo, mesmo que seja difícil. Então, ele percebeu que essa busca de sentido que o ser humano
se agarra normalmente para continuar vivo e atravessar aquele período, dá uma certa liberdade do humano de escolha. Somada a essa leitura, eu estive vendo a matéria de uma revista, dessas revistas locais, municipais, né, de algumas cidades em Miami, que é uma parte do meu endereço, né, de vivência. E aí, nessa revista, saiu sobre uma pesquisa que foi realizada em que perguntaram a um público de diferentes gerações se você tomaria hoje uma pílula para viver até os 100 anos de idade. Curiosamente, no entanto, para mim não é tão surpreendente, mas ainda assim é triste ver isso. Uma boa parcela disse que hoje não tomaria uma pílula que garantisse que ele viveria até os 100 anos de idade. Ou seja, essas pessoas estão sem sentido para viver? Estão sem propósito? Porque se pensarmos bem, a busca de sentido, o sentido é quando você tem um ato de significar as coisas. E o propósito é uma finalidade, né? Uma intenção. Então, tá faltando para as pessoas esse sentido, esse propósito de vida. E o incrível é que a maior parte que respondeu que não tomaria eram pessoas da minha geração. Será que as pessoas não estão mais com sentido para viver? E isso é preocupante. No entanto, quando nós pensamos na nossa realidade, eu penso, nossa, a realidade está assim complexa demais. Se para mim, que eu ainda tenho uma capacidade física de ainda me locomover sem muito cansaço, sem muita exaustão, e mentalmente também, eu ainda dou conta sem me sentir tão exausta diante dos vários desafios de resolver coisas ao longo do nosso dia. Por exemplo, conversar com a gerente de banco. Não é mais presencial, agora ela é pelo aplicativo do banco. Um exemplo pessoal, de uma experiência pessoal. Eu fui retirar 2, 3 nódulos na mama. E quando eu fui retirar os nódulos, que eram benignos, no entanto, eu resolvi retirá-los por ter uma irmã que já teve câncer de mama. Na retirada dos nódulos foi uma série de burocracias extensas para resolver a retirada de nódulos. Isso porque eu pago um bom plano de saúde, eu tenho todo um suporte, né, de carro, de família e aptidão física, mental para solucionar isso. Mas eu olhei para o meu marido, para minha mãe, e eu falei, gente, imagine alguém que não tem esse suporte, ou imagine alguém que não tem essa habilidade física de ficar para lá e para cá resolvendo coisas, porque era muita coisa. Era uma série de detalhes para serem resolvidos e papeladas e exames e pegar aqui, deixar ali e dar entrada num hospital e preencher papel em uma clínica diferente do endereço do hospital. Então eu fiquei pensando, nossa, como hoje as pessoas complicam as coisas? Como hoje as coisas estão burocráticas, são complicadas? É como se as coisas não estivessem facilitando para a nossa vida. A gente estivesse um pouco nadando assim contra a maré. É quase desanimador às vezes. Se você parar para pensar, hoje, qualquer detalhe. Nós fomos sair do shopping e não estava funcionando a saída, né, do estacionamento. Nós tivemos que retornar. E aí a pessoa fala, não, desculpa, é porque o sistema está fora do ar. Hoje tudo é o sistema está fora do ar, não, porque o sistema não funciona, né, porque o sistema... Então hoje eu acredito muito que a realidade de pandemia colocou a gente numa situação em que hoje a gente responsabiliza o sistema. Não existe mais alguém por trás disso, é o sistema. E nós estamos totalmente entregues à realidade dos sistemas, né, hoje. E eles estão falhos. Então eu fico pensando, será que é isso ainda assim? A falta de ânimo para as pessoas viverem? O que será que está acontecendo? A pandemia trouxe uma realidade de uma série de desafios que nós tínhamos que nos adaptar. A pandemia trouxe, além do mais, uma sensação de finitude. Nós temos a fantasia de que nós somos infinitos e imortais. E isso é uma ilusão quase necessária a ser vivida. Por quê? Porque se a gente ficar lembrando sempre que não somos mortais, a gente não se arrisca mais nada. Então é uma necessidade nossa esquecer que nós somos mortais e viver como imortais. Então é quase uma fantasia necessária. No entanto, a pandemia trouxe uma realidade permanente, lembrava a gente diariamente que nós somos finitos e mortais.
e limitados. Mesmo que a gente fizesse tudo que tivesse a nosso alcance, nós ainda assim estávamos de mãos atadas. Nós estávamos entregues a uma realidade externa que a gente não podia mudar. Nós lembramos que nós não somos super-heróis, nós somos humanos, nós somos limitados. Então, dentro dessa nossa realidade, nós temos que buscar um sentido na vida. Ainda assim, é o nosso maior poder de sobrevivência. Ter um sentido na vida e ter um propósito, um sentido que gera um propósito porque um gera o outro, isso é nossa válvula propulsora. Isso é como se fosse aquela engrenagem motora dentro de uma máquina. E é isso que coloca a gente em movimento diário. Então, quando uma pessoa não tem mais sentido na vida, como diz o livro, em busca de sentido, e não tem mais um propósito, porque esse sentido não é permanente. Ele pode estar em constante mudança. Por exemplo, na psicologia, inicialmente eu queria muito ir para a área organizacional, institucional, e mesmo um planejamento estratégico, empresarial, ele parte de um princípio de um objetivo geral e específicos, mas ao longo de um planejamento estratégico, a empresa às vezes se depara com a realidade de que tem que mudar esse objetivo. Então, ela se surpreende, nossa, nós temos que readaptar diante das coisas que a auditoria, que o planejamento estratégico está mostrando para a gente. Então, é muito comum nós, ao longo da nossa vida, termos que fazer essa reconfiguração de objetivos, de sentido, de propósitos. Eu, Joana, de hoje, eu não sou mais a Joana de 10, 5 anos atrás, que não era a Joana de 10, 15 anos atrás, que não era a Joana de 1, 2 anos de idade. Então é muito comum nós estarmos constantemente nessa reconfiguração de nós mesmos e assim de um sentido e um propósito na vida. Nós vivemos em uma sociedade hedonista e que prega a jovialidade. Na sociedade hedonista se pressupõe de que nós temos que sentir prazer e felicidade constantemente. Ou seja, a partir do momento que você passa por um processo de luto, se você se sente triste ou não consegue retomar sua vida, você é medicalizado ou você está com algum problema, você se pressupõe já com algum problema. No entanto, o processo de luto pressupõe um tempo, e tempo leva tempo, como eu sempre digo. Esse tipo de pensamento que vai sendo introjetado em nós pelas influências midiáticas de que precisamos estar constantemente felizes e sentindo prazer na vida, nos coloca quase como uma culpa quando nos sentimos tristes ou desanimados ou sem motivo, sem motivação, né, sem sentido. Ao mesmo tempo, a ideia do jovem, da jovialidade. Então, são duas realidades que ficam sendo introjetadas como padrões que se torna difícil para o idoso, por exemplo, se colocar em bem-estar num processo de envelhecimento. Então, eu gostaria muito de repensar, trazer essa ideia da leitura do livro Em Busca de Sentido, que culminou em um tipo de terapia chamado logoterapia. A logoterapia que Viktor Frankl desenvolveu a partir da realidade dele de Holocausto pressupõe 3 pilares. Esses 3 pilares são a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Então, a partir da busca desses 3 pilares, eles são perpassados por valores. E os valores são valor de criação, valor de vivência e valor de atitude. Então, vou dar um exemplo. O valor de criação é, por exemplo, você desenvolver um trabalho em que você se sente útil na criação e na vivência diária de se arrumar, ir ao trabalho, participar de uma forma de socializar através do trabalho. Esse é o valor de criação. É quando você se sente nesse caminho de criação diária de algo. No entanto, hoje nós temos a sociedade do trabalho, da produção e do conhecimento, né? Em que se supervaloriza apenas algumas formas de trabalho e de criação. Geralmente são aqueles trabalhos que produzem capital. Mas não podemos esquecer de que o capital humano é de grande valor. Eu, por exemplo, trazer aqui a minha percepção do envelhecimento e da minha vivência na psicologia, da minha experiência pessoal, de alguma forma é um capital humano. Você, por exemplo, que tenha um método de ensinar um violão, ou então um método de plantio de horta,
Você pode desenvolver esse tipo de trabalho. O trabalho não precisa ser aquele trabalho remunerado com carteira ou funcionário público. Então, esse valor de criação agrega a formação de um sentido na vida. O valor de vivência, por exemplo, é aquele que o Viktor Frankl ele tinha durante o Holocausto, que apesar de estar imerso em uma realidade inimaginável como o Holocausto, lidando com uma ideia de morte diariamente, e ele já se sentindo um quase morto diariamente, ele ainda assim mantinha dentro dele o valor de vivência, que era encontrar a esposa dele, os pais e o irmão ao fim da guerra. No entanto, ao fim da guerra, ele percebeu que todos estavam falecidos já, em campo de concentração. Mas aquela vivência de se manter vivo, que ele gerou um sentido para se manter vivo todos os dias, porque ao fim, se tivesse um dia um fim, ele queria se encontrá-lo todos, manteve ele vivo, esse valor de vivência, que era o valor de um encontro. O valor de atitude é o valor de reação. A reação, a postura de reação, tá? Então, por exemplo, você é aquela pessoa que vive diariamente sendo gerado impulsão de vida, impulsão de morte. Quando eu falo isso, é a ideia de que você está construindo vida ou construindo morte no seu dia a dia. Viktor Frankl vivenciava a realidade de morte diariamente e tudo indicava que um dia ele ia morrer ali mesmo, a qualquer momento. Ainda assim, ele reagia vivendo. A vida era a reação a tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque todos ali queriam ele morto. A vida era a atitude reativa. Então, você que está imerso em uma situação que está difícil, que você não sabe se um dia vai acabar, que está muito difícil de se adaptar, que está difícil de tolerar, que não depende mais dos seus esforços para mudar a sua realidade, você ainda assim pode buscar a atitude de reagir vivendo. A vida, ela pressupõe um tempo, um período. E ao longo do tempo as coisas vão mudando, em geral, para melhor. É só questão de tempo. Então você está buscando essa reação, essa atitude de vida? Ou você está naquele estado letárgico, quase vegetativo, sobrevivendo a cada dia? Então vamos buscar um sentido de vida. Um sentido que seja saudável, um sentido que seja feliz, um sentido mesmo que seja sonhador, isso. Mas aquele sentido em que você se coloque nessa busca, porque o em busca de sentido, às vezes o sentido ainda não foi encontrado. Mas a busca já coloca você nesse movimento permanente de se manter bem vivo. Então, complementando essa ideia de valor de criação, vivência e atitude, o valor de criação, lembrando que é aquilo que você faz ao mundo com o seu trabalho. O de vivência é aquilo que você recebe do mundo. E o de atitude é aquela reação ao sofrimento. Você que chegou à fase de terceira idade, você deve lembrar que você vivenciou um percurso grande. E você tem que valorizar esse caminho que você vivenciou, a sua resistência, resiliência. Valorize esse caminho, lembre o quanto você tem para contribuir, o quanto você ainda é vivo e tem para vivenciar, porque essa busca de missão é permanente. Ela não é cronológica, a vida não tem simbolicamente início, meio e fim, mas é uma busca permanente de missão, até o último dia da sua existência. Então, lembrando sobre as influências midiáticas, né? O ser humano, ele precisa estar nesse constante movimento. Por exemplo, Lacan, na psicanálise, ele pressupõe de que nós temos uma necessidade de satisfação que é temporária. A partir do momento que nós consumimos algo, seja um conteúdo, um objeto, um serviço, seja qualquer questão, né? Você se satisfaz temporariamente, logo depois você entra no vazio, entra de novo numa busca de satisfação. É um ciclo constante. Satisfaz, entra no vazio, busca, satisfaz, entra no vazio. Então, as influências midiáticas sabem disso e vendem objetos de satisfação. Quando você pensa, nossa, mas eu já moro na casa X que me foi vendido com uma ideia de felicidade. Eu já tenho uma família Y que já foi me vendido com uma ideia de felicidade. Já fui passar as férias no lugar
W que me vendem como ideia de felicidade. Mesmo assim, eu não me sinto completa. Essas influências midiáticas geralmente não pressupõem de que existem as individualidades de cada um. Então é importante que você busque dentro de você quem você é. O que é que lhe deixa feliz? O que é que te leva realmente a uma satisfação plena? Porque nós temos que lembrar de que o envelhecimento não é a ideia de declínio, mas uma busca de plenitude. Vamos buscar essa plenitude, vamos encarar de que o envelhecimento não é só declínio e vamos pensar no que é que lhe deixa feliz. Vamos buscar essa felicidade, vamos buscar algo dentro de quem você é, da sua realidade. O que é que me deixa feliz, Joana? Eu gosto muito de encontrar minhas amigas. Uma ponte, algo que ligue você e seus amigos. O que é? Um chá? É um café? Ou é um curso de dança? Por exemplo, eu visitei uma pessoa que no condomínio dela, no prédio dela, eles contrataram um professor e esse professor dá aula para as amigas dela do prédio para fazer dança toda terça e quinta lá no condomínio, lá na parte de baixo do prédio. Então, eu achei isso interessantíssimo. Há uma série de possibilidades. Não, Joana, eu sempre quis tocar violão, mas com a vida, fui tendo filhos, fui trabalhando, cuidando de casa, eu não tive mais tempo para isso e deixei isso de lado. Por isso que existe a nossa comunidade Segunda Chance, para repensar esse lugar de segunda chance. Então, a sua vida teve que passar a ideia de um roteiro, né, de coisas que você teve que dar prioridade, e agora você tem a segunda chance de retomar essas atividades ou esses sonhos. Então, de repente, uma aula de violão, e de repente, através dessa aula de violão, pode ser online, pode ser presencial, pode ser em grupo, você de repente começa a encontrar algum sentido que dê a isso. Não, Joana, agora todo domingo no almoço com meus filhos eu vou tocar um pouco de violão para eles. Ou então, não, Joana, eu vou começar a fazer um trabalho voluntário no hospital e vou levar o meu violão, que eu estou aprendendo a tocar, para fazer esse trabalho voluntário. Ou não, eu vou participar do grupo de música da igreja. Não sei. Há uma série de coisas que podem ser feitas e através dessa atividade você vai dando sentido à sua vida, vai colocando, vai buscando e às vezes coisas que você nem esperava que ia se dar conta de que existem e que você não estava sabendo. Vai que você está aqui no YouTube pesquisando uma aula através do YouTube. E aí percebe que dentro do YouTube existe uma comunidade de pessoas da sua idade que estão também nessa busca. E aí você começa a comunicar com essas pessoas. Então, às vezes, um sonho intermedia você e outras pessoas. Busquem esse sentido, busquem essas atividades, retomem alguns sonhos, aquela habilidade que você tem. Ou, de repente, você se coloque em atividades novas, como, por exemplo, fazer bolos decorados. E você se depara com a habilidade que você não sabia que tinha, que é uma habilidade estética, uma habilidade de trabalho manual, ou então não só de aulas, mas às vezes em viagens também. Em viagens você vai se colocando em situações novas e vai se deparando com novas habilidades que você não sabia que tinha. Por isso que é muito importante quando você for assistir a um filme, ouvir uma história de alguém, ou ir a um lugar e estiver observando as pessoas, ou ler um livro, você abra sua mente, seu coração, sua percepção e comece a observar essas outras realidades, porque traz uma percepção de mundo que você ainda não tinha se dado conta que existe. Você começa a emergir em novas situações diferentes da sua e começa a perceber o quanto que há de possibilidades no mundo. Então, se você gostou desse conteúdo, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe com alguém que poderia acrescentar nossa comunidade ou que alguém que está precisando ouvir essa mensagem sobre a busca de sentido de vida. E não esqueça de deixar o seu relato sobre a sua experiência, de repente algo que você está vendo, que alguém na família, algum amigo está vivenciando. Traga ele para fazer parte da nossa comunidade. Vamos fazer esse compartilhamento de experiências. Se você passou, por exemplo, por algum momento de frustração, algum momento de paralisação da vida e que você não viu mais sentido, lembrar sempre de que
A frustração está muito ligada a esse modelo de felicidade que é vendido para nós. Então vamos resistir a isso, vamos buscar o nosso sentido. Traga aqui para mim, dentro dos comentários, qual o sentido que você tem dado para a sua vida. Eu gosto muito de ler vocês e eu gostaria de ter sempre essa participação sua, tá bom? Então até o próximo vídeo e ficamos por aqui.